Para se ter um bebê, you got to get close. você tem que estar perto. It doesn't happen because you look at somebody. Você não consegue gerar um bebê, uma criança, porque você olhou para alguém. It doesn't happen because you kiss. Não acontece porque você beijou alguém. You have to get intimate. É preciso haver intimidade. You have to get close. É preciso estar perto. Now, teenagers love when I tell this things like this. Então, quando eu conto essas histórias, tem muitos adolescentes que gostam dessa história. But I want you to listen to me. Mas eu quero que vocês prestem atenção. So many times we're believing God for more in our ministry. Muitas vezes nós estamos crendo em Deus para fazer mais do nosso ministério. More anointing. Mais unção, Greater vision. uma visão maior, Greater purpose. propósito maior. And I always think about it in a sexual sense. E às vezes eu sempre penso isso fazendo uma comparação sexual. There has to be a transference of a seed É preciso haver uma transferência de semente into an open, receptive piece of ground. para que um solo possa receber aquela semente. And I believe that God is willing, E eu creio que Deus, Ele quer, Ele deseja. and He has proven since the beginning E Deus tem nos provado desde o princípio that He desires to get close to us. que Deus, Ele nos criou para estarmos próximos a Ele. And the power of His word, E o poder da palavra dele, the power of that seed, e o poder desta semente, has the ability to bring life in us tem a habilidade para gerar vida em nós. and to multiply it exponentially. E para multiplicar exponencialmente. But I want you to think about those things as I talk about this. Mas pensa nesses princípios ao longo da mensagem. Now, we've been doing this a long time. Nós já fazemos isso aqui há muitos anos. A long time. Muito tempo. I've done over 500 meetings in Brazil just in the past 8 years. Mais ou menos umas 500 reuniões pelo Brasil nos últimos 8 anos. I come here 8 or 9 times a year. Eu venho ao Brasil 8, 9 vezes por ano. And there's one thing I've noticed E tem uma coisa que eu tenho percebido about what we do sobre aquilo que nós fazemos for teenagers para adolescentes. is the closer I get Quanto mais perto eu estou deles, to that teenager, quanto mais eu me aproximo de um jovem e de um adolescente, to that youth pastor, quanto mais eu me aproximo de um pastor de jovens, the greater the anointing is. maior é a unção que flui. Remember this, Lembra-se disso, because I'm talking about the intimacy of ministry. porque eu estou falando sobre a intimidade ministerial. You know, Paul said in 1 Corinthians, Paulo, ele disse em 1 Coríntios, he said, you have many teachers, ele disse, vocês têm muitos mestres, but you don't have many fathers. mas vocês não têm tido muitos pais. If there's one thing God is raising up, Se tem uma coisa que Deus está levantando is fathers. nesses últimos dias, são pais. Alex, he's a father to you. Alex, o apóstolo, o pastor Joel, pastor apóstolo, You're a é um pai para você. You're a direct reflection of his investment in you. Então você é um reflexo direto do investimento dele em você. But it cost him something. Mas isso custou algo para ele. It cost you something to get close to people. Então custa algo para a gente se aproximar de uma pessoa. He opened his life to you. Ele abriu a vida dele para você. He opened his heart to Ele you. abriu o coração dele para você. And you saw the good and the bad. E você, quando está próximo de uma pessoa, você vê tanto o lado bom quanto o lado ruim. And he saw the same in you. E ele também viu o mesmo em você. But you stayed close. Mas vocês permaneceram juntos. And it was the intimacy of relationship and ministry. E isso é uma intimidade, um relacionamento ministerial. And the father's heart E no coração de um pai, is always close. está sempre perto. I have a son who's 20 years old. Eu tenho um filho de 20 anos de idade. He was in church for a long time. Ele estava na igreja há muito tempo, Great worship leader. um grande líder de louvor. And then some things happened. E essas coisas acontecem. He got offended in church. Ele se sentiu ofendido, se ofendeu na igreja And he backed off. e ele se afastou. And then he backed off even farther. E depois se afastou mais ainda. And now he's not even in church. E agora ele nem mais vai em uma igreja. And that's hard. E isso é duro. People say, oh, Chad, you're in ministry. Às vezes as pessoas me falam, mas Chad, você está no ministério. Oh, your son's not serving God. Mas os teus filhos não estão na igreja, servindo a Deus. I said, what do you want me to do, apologize? Ele falou, o que é que eu posso fazer? I said, I'm his dad. Eu sou o pai dele. I'm not his pastor. Eu não sou o pastor dele. He's come to Brazil with me. Então ele viaja às vezes para o Brasil comigo. He knows the truth, Ele conhece a verdade, but he's made some decisions. mas ele tem feito algumas escolhas na vida He's made dele. some choices that are bad. Ele tem feito escolhas erradas e ruins. What's my response to that? Qual é a minha reação diante disso? I get close to him. Eu me aproximo cada vez mais dele. I don't pull away from him. Eu não me afastei ou me afasto I do meu get filho, closer to him. mas eu me aproximo cada vez mais dele. Because at the end of the day, Porque no final do dia, my son needs a father. tudo que o meu filho está precisando é de um pai. He doesn't need to look at me like a pastor. Ele não precisa olhar para mim como um pastor dele. Does that make sense to you? Não sei se faz sentido para você o que eu estou dizendo.
I didn't put rules and regulations on Eu him. não coloquei nenhuma regras ou regulamentos para o meu filho. I didn't rebuke him every Eu time. não fico repreendendo ele o tempo inteiro. Through all the problems, Através de todos esses problemas, through all the emotions, todos esses problemas emocionais que ele está I passando, told God, eu só falo para Deus. I said, look, I chase everybody else's child, Eu falo, Deus, eu viajo pelo mundo inteiro alcançando filhos de todo mundo. but with my son, Mas com o meu próprio filho, I'm asking you, eu só peço a Ti, Senhor. chase him. Caça meu filho, procura ele. I said, chase him, Eu God, falo, Deus, procura e alcança o meu filho. because I'm just going to love him. Porque tudo que eu tenho que fazer é amar o meu filho. Through the sin, Mesmo através do pecado, through the indifference, da indiferença, through the hard heart, os tempos difíceis. I'm just going to love him. Eu estou aqui para amar o meu filho. And that intimacy that I've chosen with him, E essa intimidade que eu escolhi para andar com meu filho, as strange as this sounds, por mais estranho que pareça, I am closer to him now hoje eu sou mais próximo do meu filho than I've ever been. do que eu sempre fui no passado. So what does that mean? O que é que isto significa? Since I'm so close to him, O fato de eu estar perto dele, he can hear me ele agora consegue me ouvir melhor. even when I whisper. Até mesmo quando eu estou sussurrando. I don't have to shout at him. Hoje eu não tenho mais que gritar. I don't have to hit him. Eu não tenho mais que bater. I just stay close. Eu só tenho que estar próximo dele. He can hear my heartbeat. Se ele está próximo de mim, ele ouve a batida do meu coração. He can see the tears. Ele ouve as lágrimas quando eu derramo He lágrimas. knows one thing, Ele sabe uma coisa, that Jesus loves him que Jesus ama ele and he has a father. e que ele tem um pai. He has a dad E ele tem um papai who's going to do everything to see him que come vai back. fazer tudo por ele para que ele volte ao caminho do Senhor. Amen? Amém? I want you to go to the book of Acts chapter 20. Atos capítulo 20. And I want to share something with you that's a revelation to me, Eu quero mostrar algo para você que veio como uma revelação para mim. and maybe it'll be a revelation to you. E talvez seja uma revelação para você também. I love talking about this stuff Eu amo falar sobre esses assuntos. because it makes religious people uncomfortable. Porque esse assunto faz muitas pessoas religiosas se sentirem desconfortáveis. If you saw my video, Se você viu aqui nos vídeos que eu te mostrei aqui no telão, I'm not a religious guy. eu não sou um cara religioso. I'm just not. Eu não sou. Rules and regulations don't ever work. Regras e regulamentos não funcionam. I tried for years to obey every rule and regulation and tradition. Eu passei muitos anos da minha vida tentando obedecer regras, regulamentos e tradições. And it never seemed to work. E nunca funcionou comigo. Once I realized who he was Quando eu entendi de fato quem Jesus era and what I was, e quem eu era, grace was enough e a graça foi suficiente na minha to vida keep me close. para me aproximar de Jesus. I want you to go to Acts 20 and let's look at the ministry of Paul. Atos 20, nós vamos aqui analisar um pouco o ministério do apóstolo Paulo. Now Paul was an interesting guy. Paulo era um cara interessante. We always have many ideas about the apostle Paul. Todos nós temos ideias na nossa mente de quem era o apóstolo Paulo. Was he tall? Was he short? Era alto, era baixo, Was he loud? Was he quiet? falava alto, falava baixo. I don't know. Eu não sei, But I know this. mas eu sei de uma coisa. He was a tough guy. Ele era um cara durão. He was tough. Ele era duro. But the other thing about him, Mas uma outra coisa também sobre Paulo, he was a broken man. ele era um homem aquebrantado. He was fractured. Ele era um homem tratado por Deus. When he met Jesus on the road to Damascus, Quando ele encontrou com Jesus naquela estrada para Damasco, God broke that heart, Deus quebrou aquele coração. and he was a different man. E ele passou a ser um homem diferente depois And as daquele Paul dia. ministered to the churches, Então, enquanto Paulo pregava para as as igrejas, Paul was doing his missionary journey, Paulo fazia as viagens missionárias dele. people began to know who he was. As pessoas começaram a conhecer Paulo. He was famous Ele começou a se tornar famoso in his little world, naquele mundo dele ali. not just with the Jews, Não apenas entre os judeus, but with the non-believers mas and the até Christians. mesmo no meio dos descrentes, os gentios, todos conheciam And Paulo. whenever Paul would come to a E church, toda vez que Paulo vinha em uma igreja, he had a lot to say. ele tinha muita coisa para pregar. That's like when T.D. Jakes comes to your church, you want to hear everything. É como se fosse um pregador internacional, um T.D. Jakes na sua igreja, você quer ouvir tudo. When Joyce Meyer's talking, you listen to Quando everything. Joyce Meyer está pregando, todo mundo quer ouvir tudo que ela está falando. They have a lot to say. Porque eles têm muitas coisas para dizer. Same with Paul. A mesma coisa com o apóstolo Paulo. If you go to Acts chapter 20, E aqui em Atos capítulo 20, let's go, David. Acts 20. I'm going to go right here. We're going to start at verse 7. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Only 7 for now.
Ok. Paul comes to this church Paulo chegou em uma igreja and he does what he does. e ele faz o que ele sempre fazia. He explains who Christ is. Ele começou a explicar quem Jesus era. He empowers the church. Ele começou a treinar a igreja. He explains the mission of the gospel. Ele estava explicando as missões e o evangelho. And like every other preacher, E como qualquer outro pregador, he preaches long. ele fez uma longa pregação. He preaches long. Ele pregou uma mensagem longa. Bible says he preaches almost past midnight. A Bíblia diz que ele pregou até depois da meia-noite. Have you ever been in a service like that? Você já ficou em um culto depois da meia-noite, até depois de meia-noite? No, not in this church. Não, aqui não. No. Aqui não. We go, look, we have a clock right Aqui here. tem um relógio aqui marcando o meu tempo. I will not preach till midnight Eu não tonight. vou pregar até meia-noite hoje. I got the clock right Porque eu here. tenho que seguir o relógio ali. But Paul was preaching long. Mas Paulo pregou um longo The discurso. place was packed. O lugar estava cheio. There was lights and lamps. Havia luzes e lâmpadas no cenário, And no everybody was cenáculo, listening. e todo mundo prestava atenção. But Mas, in the back of the church, lá no fundo da igreja, in the window, tinha uma janela. sat a teenager E lá estava sentado um adolescente, named Eutychus. chamado Eutico. Maybe he was the son of the pastor. Talvez ele era o filho de um dos pastores. Maybe a son of the elder. Talvez era o filho de um dos anciões da igreja. Maybe he was in the youth group. Talvez ele fazia parte do grupo dos jovens. Maybe he was raised in church. Talvez ele foi criado na igreja. Baptized. Talvez foi batizado na igreja. Took communion. Ele participava da ceia. He was a good kid. Era um bom garoto. But he was bored Mas ele estava entediado in the church. na igreja. You know, as I go all over Brazil, Então isso acontece em todo o Brasil. I see some great churches. A gente vê às vezes grandes igrejas. I talk to some incredible youth Eu pastors. falo com líderes de pastores de jovens incríveis. We see poor churches, A gente vê às vezes igrejas pobres and we see churches with lots of money. e às vezes igrejas com bastante dinheiro. And all of these have the same thing in common. E essas igrejas têm a mesma coisa em comum. They're trying everything they can Eles estão tentando tudo o que eles podem to get the attention of the teenagers. para atrair a atenção de jovens e adolescentes. They have the best lights, Às vezes a gente coloca luzes, they have the best music, colocamos uma boa música. they have so many things Tem muitas coisas que nós fazemos para atraí-los, to attract a generation. para atrair essa geração lá fora. And I'll be honest with you, E para ser honesto com vocês, it works. funciona. But let's look a little bit deeper. Mas vamos olhar um pouco mais profundo do que isso. Do all of those things Além de tudo isso aqui, ultimately do what we want them to? e ultimamente o que é que a gente quer que eles façam? I was at a youth conference just this week. Eu estava em uma conferência de jovens este sábado aqui em São Paulo. It was muito forte. Foi uma conferência muito forte, Muito fogo. muito fogo de Deus. But as I was preaching, Mas enquanto eu estava pregando, I noticed, as always, como sempre eu percebi, who falls asleep when you preach. aqueles que cochilam na hora da pregação. I mean, Amém. drool coming out their mouth. Começando a babar. You can be bringing the best message. E às vezes a gente está pregando a melhor mensagem. Muito revelation. Muita revelação. Passed out Desmaiado. all the time. Sempre acontece. And sometimes that's all we notice. Então às vezes a gente percebe. But Paul, Mas who Paulo, was preaching long, que estava pregando um longo was discurso, into his message. ele estava finalizando a mensagem. The church was getting dark because the night had come. Então a igreja estava ali um momento escuro naquele cenáculo porque já era tarde da noite. People wanted to listen. People wanted to see and pay attention. Pessoas estavam ali sedentas prestando atenção ao discurso de Paulo. And this young man in the window in the back named Eutychus. E esse jovem no final da igreja, no fundo da igreja, chamado Eutico. Read verse 8, David. Versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo. Now, the place was lit. O lugar estava iluminado. And to look at it in today's culture, E se eu contextualizar isso na cultura de hoje, we have everything a teenager could want. hoje a gente coloca tudo que um jovem quer. Look how beautiful these screens are. Olha, por exemplo, aqui a beleza desse telão. Man, that's incredible. É incrível, Seriously. diga-se de passagem. That is cool. Isso é legal. The TVs, As TVs, the lights, as luzes, the air conditioning. ar-condicionado. And we do all of this to make you comfortable. Nós usamos esses recursos para fazer as pessoas se sentirem confortáveis. And it's good. E isso é bom. Technology helps us bring the gospel. Tecnologia nos ajuda a levar o evangelho. But sometimes, Mas algumas vezes, for teenagers, para alguns jovens, for young adults, para jovens adultos, it doesn't do what we always want it to do. isso realmente às vezes não conclui tudo aquilo que a gente quer que faça. And even in the best service, E até mesmo nos melhores cultos, people fall asleep. pessoas dormem e cochilam. Read verse 9, David. Versículo 9. Estando certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
If you look at a normal Jewish structure in that time, Se você olhar para uma estrutura normal dos judeus naquela época, he was almost 30 feet in the air in that window. ele estava mais ou menos, talvez ali, 30 feet, uns 10 metros, 10 a 15 metros de altura. He was leaning against the window. Talvez ele estava deitado ali, encostando na janela. Maybe he had his iPhone. Talvez com um iPhone, olhando as mensagens. Not 2,000 years ago, but you understand. Mas só para você entender como se fosse hoje. Talking on WhatsApp, Talvez falando no WhatsApp, listening to Paul. olhando, ou escutando Paulo pregar. But he gets bored. Mas ele ficou entediado. He gets bored. Ele ficou entediado. And as Paul is preaching E long, enquanto Paulo estendia o seu discurso, he falls asleep ele caiu em um sono and falls to the e ground. caiu daquela janela no chão. I wonder, Eu fico me perguntando, did Paul even see him up there? será que Paulo tinha percebido aquele cara lá atrás? Did Paul notice? Será que Paulo tinha notado aquele jovem na janela? Did the elders notice? Será que os anciões da igreja, a liderança, tinham percebido aquele jovem lá? Did the mother and grandmother notice? Será que a mamãe, o papai, o avô, a avó daquele jovem tinham percebido ele ali? I don't know. Eu não sei. But one thing I do know. Mas uma coisa que eu sei, In churches around the world, que nas igrejas ao redor do mundo, in beautiful churches, igrejas muitas vezes bonitas, with anointed pastors, igrejas muitas vezes com pastores and a ungidos, good word, e uma palavra boa, uma mensagem boa, there's always a teenager sempre tem um jovem e um adolescente falling asleep in church, caindo em um sono profundo nas in a igrejas, dangerous place. em lugares perigosos. Social media, As mídias sociais, the openness of sexuality, as aberturas para o mundo sexual através desses mídias, Addiction. vícios, has lulled our kids into a trance. tudo isso tem colocado os nossos jovens em situações de perigo. Now, I was a youth pastor for a long time Eu fui pastor de jovens por muitos anos, in a local church na igreja local, in Baton Rouge, em Louisiana. uma cidade chamada Baton Rouge, na Louisiana. I had good kids and bad kids come E through, naquele grupo de jovens eu tinha garotos jovens bons e jovens ruins. but there was always times Mas sempre acontecia to where I never noticed que eu sempre percebia. the kids who were falling asleep right in front of me. Muitas vezes, I never noticed the ones falling asleep in front of me. eu passava despercebido, eu não percebia jovens que estavam cochilando, dormindo diante dos cultos. Falling asleep in immorality. Às vezes em um sono da imoralidade, Falling asleep in addiction. às vezes no sono de um vício, Bored. estavam entediados, Uninterested. estavam desinteressados. Now, as a youth pastor, Então, como pastor de jovens, I'm always looking at the kids on the front row. eu sempre prestava atenção nos que sentavam na frente. Amen, Chad. Oi, Chad, pastor. That's who I'm looking at. Eu prestava atenção nos da frente. You know, it's easy to love those who love us. É fácil amar aqueles que nos amam. It's easy to like the people who think we're wonderful. É fácil gostar das pessoas que acham a gente maravilhoso. Oh, Chad, you're the best preacher. Ô, Chad, tu é o melhor pregador. Oh, Chad, beautiful. Chad, que legal essa pregação. Amen. Amém, meu filho. I'm a disciple Eu vou you. discipular você. It's easy to disciple this É fácil discipular assim, because it makes us feel good. porque faz a gente se sentir bem. But what about the ones in the back Mas e acerca dos que estão lá atrás? who don't care, Que não se importam, uninterested, estão desinteressados, bored, estão entediados, don't care? eles não se importam com nada. Do we even notice them in the Será back? que a gente percebe essas pessoas na janela do fundo? Now, I could say this for teenagers and adults. Eu falo isso tanto para adolescentes From a leadership perspective. quanto para adultos, porque é uma perspectiva para líderes. And if you haven't noticed, I'm 100% evangelist. Então, se você não percebeu, eu sou um evangelista. Desculpa. Desculpa. I'm very pastoral, Então eu sou pastoral, but I'm evangelist for teenagers. mas eu sou um evangelista atrás de jovens e So I'm adolescentes. always thinking that way. Então eu sempre penso dessa maneira. They're asleep, Então muitos deles estão dormindo. In the church. Estão dormindo até na igreja. but how many times Mas quantas vezes was I unwilling eu desejei to put down my authority, colocar de lado a minha autoridade, to put down my reputation, colocar de lado minha reputação, to put down my name, colocar de lado o meu to nome, put down my watch, o meu relógio, to forget time, esquecer a hora and focus on that one e focar naquele lá na janela. that nobody noticed. Aquele que ninguém está percebendo. Nobody noticed. Ninguém percebeu. Paul was preaching long, Paulo fez um longo discurso. and the young man fell out of the E window. aquele jovem caiu da janela. Read verse 9 one more time, David. Versículo 9. Estando certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo e que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Now, for most of us, A maioria de nós, from a preaching perspective, uma perspectiva de um pregador, from a leadership perspective, a perspectiva de um líder, sometimes we don't have the time to be bothered with that. muitas vezes a gente não tem tempo
para perder com essas coisas. We have stuff to do. Porque a gente tem coisas para fazer. We have to take an offering. A gente tem que tirar a oferta. We have to take names. Nós temos que pegar o nome das We have pessoas. ministry business to Nós do. temos muito ministério para fazer. And we always look at the ones on the front row. E a gente sempre está prestando mais atenção aos que estão na But frente. the ones on the back Mas os que estão no fundo, slip through the cracks. dormindo, talvez entre as You know, rachaduras. Alex, I've often wondered how many of those teenagers Às vezes eu me pergunto quantos adolescentes could be the next Bolsonaro? podem ser talvez o próximo Bolsonaro. How many of those teenagers Quantos jovens adolescentes could be the next Silas Malafaia? pode ser talvez o próximo pregador Could be the Silas next Malafaia, missionario. o próximo missionário. Could be the next evangelist, Billy Graham, Pode next ser o Joyce. próximo Billy Graham, um próximo pastor, um grande pastor. But see, we give up so easily. Mas a gente desiste tão fácil. You know, when you go catch a fish, Quando a gente vai pegar um peixe, you don't catch it wrapped in plastic and fried in butter. a gente não traz um peixe, ele já vem em uma embalagem plástica, já vem frito, sem espinhas. It's dirty. Quando o peixe vem, ele vem sujo, It's nasty. ele vem com aquela gosma. It's hard to hold on É to. difícil segurar o peixe. And it's going to cost you something to clean it. E vai custar algo até você tratar aquele peixe. Claro? Claro. Paul is preaching, the young man falls down dead. Enquanto Paulo pregava, aquele jovem adormeceu e caiu e morreu. Maybe somebody screams. Talvez alguém gritou. Maybe the mother sees. "Ah!" Talvez a mãe viu e começou a gritar. How many mothers Quantas mães are in church estão nas igrejas desperate desesperadas for their children pelos seus filhos, to get involved? para que eles se envolvam? How many parents Quantos pais are brokenhearted estão com o coração partido because their children porque os filhos deles won't even come in church nem anymore? mesmo querem saber de igreja? And this mother E essa mãe, saw her son fall. ela viu o filho dela caindo, Maybe she screamed, talvez ela gritou, but the church meeting stopped. mas a igreja, o culto parou. And here's what I want to look at. E aqui agora que eu quero que você preste atenção. Look at what Paul did. Prestem atenção na atitude de Paulo. The apostle, O apóstolo, the leader, o grande líder, powerful, o poderoso, famous. o famoso. What did he care about a teenager? Por que ele tinha que se importar com um adolescente? He was bringing revelation. Ele estava trazendo uma grande revelação. He was on the pulpit. Ele estava no púlpito pregando. He was important. Ele era um homem importante. He was taking an offering. Ele estava talvez no momento do ofertório. What did he care? Por que ele se importaria com um jovem? But look what Paul did. Olha o que Paulo fez. Paul heard what happened. Paulo ouviu o que aconteceu. Read verse 10, David. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. This is what I believe. Sabe o que é que eu acredito? When Paul saw, when he heard what happened, Quando Paulo ouviu e viu o que aconteceu, Paul didn't know if the kid was dead or alive. Paulo não sabia se o jovem estava morto ou vivo. I don't think anybody knew. Eu não acho que talvez ninguém sabia. But Paul stepped out of the pulpit, Mas Paulo, ele deu um passo e saiu do púlpito. put down his authority, Ele colocou de lado a autoridade dele. maybe took off his tie, Talvez ele tirou a gravata. took off his Talvez robe, ele tirou uma capa. stopped his sermon, Ele parou o sermão. paused the offering, Paulo, talvez ele parou o ofertório. because there was something more important Porque tinha algo mais importante para ele cuidar. happening outside. Acontecendo do lado de fora. This gives you a look into the heart of Paul. E isso faz a gente entender um pouco do coração do apóstolo Paulo. Paul was hard, Paulo era um cara durão. but remember I said he was broken. Lembra, mas eu falei que ele era um cara quebrantado. Whenever I see a leader, Toda vez que eu vejo um líder, I don't care if they're young or old, não importa se ele é jovem ou um líder mais velho, and they have a heart for teenagers, mas se ele tem um coração por jovens e adolescentes, that person will do great things for God. essa pessoa vai fazer grandes coisas para Deus. Because when you work with Porque teenagers, quando você trabalha com adolescentes e you're not jovens, going to be famous, você não vai ter fama, you're not going to be rich, você não vai ser rico it's going to cost you e everything. vai custar tudo a você. And Paul E Paulo, had a heart for a ele generation. tinha um coração por essa geração. This teenager Aquele adolescente who didn't care about Paul, que não sabia nem quem Paulo era, talvez probably didn't know Paul's full name, nem sabia o nome todo de Paulo, wasn't even listening, talvez não estava nem escutando a pregação, falls asleep caiu em um sono while Paul's preaching. enquanto Paulo pregava. And what does Paul do? E o que foi que Paulo fez? He leaves the pulpit Ele saiu do púlpito and he steps down to where the teenagers are. e ele deu um passo e foi lá onde estava o He jovem. leaves a place of authority Ele deixou o lugar de autoridade and goes into a place of e vulnerability. foi a um lugar de vulnerabilidade.
Do you see where I'm going? Você está entendendo para onde eu estou indo? He runs out to the young man. Ele correu até aquele jovem. Everybody's standing around. Todo mundo parou e ficou observando. People are wailing. Pessoas estavam talvez ali desesperadas, gritando. Now remember, Paul was a Jew. Mas Paulo era um judeu. He knew the Old Testament. Paulo também conhecia o Antigo And as Testamento. Paul approaches the young Então, man, enquanto Paulo se aproximou daquele jovem, what's the first thing he does? qual foi a primeira coisa que ele fez? He speaks words of life. Ele declarou palavras de vida. Fear not. Ele falou: não temam, He's not dead. ele não está morto. It's all good. Tudo vai ficar bem. Where do we see this? Onde é que a gente aprende isso? The young man was dead. Aquele jovem estava morto. But if I go to Ezekiel 37, Mas se você for lá em Ezequiel 37, and I see a prophet look at a valley of dead e você bones, vê dry aquele bones, profeta observando aquele vale de ossos secos, he stares at it. e ele olha para aqueles ossos secos, And God says, speak to the e bones. Deus fala: profeta, profetiza a esse vale de ossos secos. Speaking words of life over a generation Declare palavras de vida sobre essa geração, that appear to be dead. que aparentemente estão mortos. If I go to Cracolândia here in Sao Se eu Paulo, for na Cracolândia aqui em São Paulo, it's like looking at zombies, é você olhar como se fossem zumbis, dead in the eyes, que estão mortos nos seus olhares, dead in the mind, mortos na sua mente, dead in the body. mortos no seu corpo. And I've been there, E eu já fui lá and visitar, I've walked around, e eu já andei naquele and lugar, I've smelled the smell, e eu já senti o cheiro daquele and I lugar, felt uncomfortable, e eu me sinto desconfortável and it ali, was dangerous. e é um lugar perigoso. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I begin to pray, Eu começo a orar e a declarar: God, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, these zombies can live. esses zumbis vão viver. You can bring O life. Senhor pode gerar You vida can nisso aqui. restore. O Senhor pode You can restaurar. bring O Senhor revival. pode revivar. That's what Paul did to this young É man. isso que Paulo fez com esse jovem. That was a bold move. Esse foi um movimento corajoso de Paulo. Pastor, when I look at your map on the wall in your office, Quando eu olho ali, aquele mapa ali no escritório do pastor, and I see what you're doing, e eu vejo o que essa igreja está fazendo, and then I see what you want to do. e eu vejo o que essa igreja está desejando fazer, I see your vision. eu vejo a visão dessa igreja. You're speaking words Você over está it. declarando palavras de vida sobre São It Paulo. looks impossible, Algo que parece impossível no but natural. you know Mas você sabe it's not by might, que não é por força it's not by e nem por power, violência, but it's by the Spirit. mas é pelo Espírito Santo You de see, Deus. Paul looked at that kid. Então Paulo olhou aquele jovem. He was dead. Aquele garoto estava morto. The first thing he does, A primeira coisa que Paulo fez, speaks words of life. declarou palavras de vida sobre ele. Now, Agora, I'm going to show you the most difficult thing he eu did. vou mostrar agora a coisa mais difícil que Paulo fez. The Bible says, A Bíblia diz Paul laid on top of the young man. que Paulo se deitou sobre aquele rapaz. He fell on him, E ele deitou sobre ele got close to him. e se aproximou dele. And this is what Paul did. E olha o que Paulo fez. If you go to the book of 2 Kings, Se você for no livro de 2 Reis, you can see the story of the Shunammite woman você vê aquela história da mulher sunamita. who didn't have a son, Aquela mulher que não tinha filho. didn't have a child, Ela não podia ter filhos. and a crazy prophet E um profeta doido gave her a word. deu uma palavra para ela. You know the story. Você conhece a história? Look, it's 2 Kings. Está aqui em 2 2 Reis. Kings 4. 2 Reis, capítulo 4. You can find it and look it up Você later. pode encontrar em casa e ler esse texto. God gave her a son. Deus deu um filho para aquela mulher. It's a verse 14 and 16. Versículos 14 e 15. And then if we go to just 2 verses later, starting at verse E 18, 2 versos depois, no versículo 18, the child died. aquela criança morreu. Her only son, O único filho daquela mulher. her promise, A promessa dela he died. morreu. And what did she do? E o que foi que ela fez? She was desperate. Ela estava She desesperada. called for the man of God. Ela foi buscar o homem de Deus. Elisha came to the house. Eliseu veio até a The casa. child is in the room. A criança estava num quarto. Elijah walks in, Eliseu entrou, closes the door. fechou a porta atrás dele. The Bible says he walked around and E prayed. a Bíblia diz que ele começou a orar. He just prayed. Ele começou a orar. And then he did a prophetic E act. depois ele fez um ato profético. He laid on top of the young man. O profeta Eliseu deitou em cima do jovem. But let me show you what he did. Deixa eu mostrar o que foi que ele fez. David is the dead young man. Eu vou representar aqui o jovem morto. I'm Elisha. E Chad é o Eliseu. For life to come back into that child, Para a vida retornar de volta para aquela criança, Elijah had to get close. Eliseu teve que se aproximar dele. Intimate. Intimidade, Intimately close. proximidade, intimamente He perto. approached the young man. Ele se aproximou do jovem.
Nose to nose. nariz com nariz, Mouth to mouth. boca com boca, Close. perto. That's uncomfortable for most people. Isso é desconfortável para a maioria das pessoas. Because when you get close to Porque somebody, quando você chega tão perto de alguém, even those who are dead spiritually, até aqueles que estão mortos espiritualmente, oh no, it's unclean. talvez é uma pessoa impura. Oh, I can't talk to them. Ah, eu não consigo nem chegar perto Oh, pra they're a falar. sinner. Eu não vou falar porque ele é pecador. Man, that's a prostitute. Não, é uma prostituta. Man, that's a drug addict. Não, é um viciado em droga. Man, they don't like me. Essa pessoa não gosta de mim. Paul got on top of that young man. Paulo deitou sobre aquele jovem, Nose to nose, nariz com nariz, eye to eye, olho com olho, hand to hand, mão com mão. and laid on top of him. Paulo deitou sobre ele. You see, Paul remembered the story of Elisha, Paulo estava se lembrando da história de Eliseu. and he got close. E ele se aproximou. And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? The child with Elisha came to life. Aquela criança, aquele jovem ressuscitou. But here's the funny part. Mas aqui está a parte interessante. It didn't happen the first time. Não aconteceu da primeira vez. He had to do it again Ele teve que fazer de novo and again. e de novo. Sometimes Algumas vezes, ministry ministério costs you everything. custa tudo para você. Oh, I don't want to do it because they're not listening. Ah, eu não quero fazer mais porque eles não estão prestando atenção. Tell them again. Fala de novo. Chad, I don't want to do it. Chad, eu não quero mais fazer. They hurt me. Essa pessoa me feriu, Chad. They will hurt you again. Eles vão te ferir de novo. Chad, Chad, they lied to me. eles mentiram para mim, Chad. Oh, they'll lie to you again. Eles vão mentir de novo. If you stop when it gets hard, don't even start. Se você pensa em parar quando fica difícil, então nem mesmo comece. Because intimacy in ministry is going to be tough. Porque ministrar e ganhar vidas, às vezes é um caminho duro. Raising the dead is tough. Para ressuscitar morto dá trabalho. You got to get close. Você tem que estar próximo. You got to get Você intimate. tem que ter intimidade. And that makes us uncomfortable. E isso torna, às vezes, algum desconforto. But Alex, I can tell you this. Mas eu posso dizer, Alex, The youth pastors in the churches that I know personally, os pastores de jovens das igrejas que eu conheço pessoalmente, who are seeing revival, que hoje estão vendo avivamento em who are suas igrejas, seeing real discipleship happen, que estão vendo o discipulado acontecer, they made a decision. eles tomaram uma decisão. Even though it cost us everything, Ainda que nos custe tudo, we're going to love these nós kids vamos amar esses jovens and we're going to get close. e nós vamos nos aproximar deles. And you can apply that to any part of E você ministry. pode aplicar essa verdade em qualquer parte do ministério. Listen, working with children is not going to make you famous, Trabalhar com criança não faz ninguém famoso. but yet you invest in them, Mas quando a gente investe em crianças, and I see what you have in the back. e eu vi o que foi colocado aqui nessa igreja, It costs you money, isso custa dinheiro, costs you time. custa tempo It's a problem, e às vezes é problema, but it's worth it. mas vale a pena. I wrote down 2 other notes today. Eu coloquei em algumas notas aqui hoje. I'm going to close with this. E eu quero encerrar dizendo o The seguinte: Apostle Paul was a broken man, o apóstolo Paulo foi um homem aquebrantado, but he knew the importance of a person. mas ele sabia e valorizava a importância de uma pessoa. For a moment in time, E por um momento de tempo, he stepped out of his comfort zone. Paulo teve que sair da sua zona de conforto. He stepped out of his pulpit, Ele teve que sair do púlpito. and he went outside the E ele church teve que ir lá fora da igreja, to lay on top of a dead kid. deitar por cima de uma criança, um jovem morto. I believe Eu creio that Paul had the foresight que Paulo ele já estava conseguindo visualizar to realize e entender that that young man que aquele jovem lá fora, who was uninterested, que estava desinteressado, who was bored, aquele jovem entediado, who didn't care, aquele jovem que não estava nem aí para a pregação dele, maybe had a call on his life. Paulo sabia que aquele jovem podia ter um grande chamado na vida dele. We don't know what happened to Eutychus. Eu não sei a história de Eutico depois. The Bible doesn't say. A Bíblia não fala. But if I know Jesus Mas and I see God's purpose, se eu entendo o propósito de Deus na vida de uma pessoa, I believe Eutychus rose in that church, eu acredito que Eutico depois cresceu e se destacou naquela igreja. and his mother told him the story E talvez a mãe dele contou essa história every day todos os dias, about how God had a purpose for his como life. Deus tinha um propósito na vida dele. You see, sometimes you have to get close to a problem Às vezes a gente tem que se aproximar do problema to find the solution. para encontrar a solução. You have to get close. Às vezes a gente tem que estar perto. You see, if you want to reach the masses, Se a gente quiser alcançar as massas, let me just give you a personal example. deixa eu te dar um exemplo pessoal.
I've traveled the world for 30 years, Eu tenho viajado pelo mundo inteiro há 30 anos, doing big crusades, fazendo grandes cruzadas, reaching thousands. alcançando milhares de pessoas. But it wasn't always that way. Mas nem sempre foi assim para mim. I started off with like 4 or 5 kids Eu comecei com 5 jovens. who didn't care, 5 jovens que não estavam nem aí para Jesus. but God gave them to me. Mas Deus trouxe esses 5 jovens na minha vida. I loved them. Eu amei aqueles 5 jovens. I put up with them, Eu coloquei a minha vida por eles. and I embraced them, Eu abracei aqueles 5 jovens. and it began to grow. E começou a crescer. And God always told me, E Deus sempre falou comigo. He said, Chad, you pray for the world all the Ele time, falou, Chad, você ora pelo mundo inteiro. but if you can't love the one, Mas se você não conseguir amar um, if you can't focus on the one, se você não conseguir focar em um, you can never have the você não vai thousands. conseguir ganhar os milhares. I never forgot that lesson. Eu nunca esqueci essa lição que Deus me ensinou. And it's funny now. E hoje é engraçado. Is it what I do now O que é que hoje eu faço? has come full circle? O que eu faço hoje, eu dei uma volta, um círculo inteiro. I started off with the one, Eu comecei com um, I went to the thousands, depois eu cheguei aos milhares, and now I'm back to the e one. hoje eu estou de volta com um novamente. I'm back to the one. De volta por um. In every service we do, Em cada ministração que eu faço, I'm looking in the back. eu sempre estou olhando atrás. Where's that kid? Cadê aquele jovem? Where's that one Cadê aquele adolescente, aquele jovem who doesn't care? que não está nem aí? Because I want to hug him. Porque eu quero abraçar esse jovem, I want to get close to eu him. quero me aproximar dele, I want to look in his eu eyes. quero olhar no olho daquele jovem. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 É sempre por um, gente. só para me encontrar. Tudo que importa é a gente estar buscando apenas um. Posso pagar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso pagar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. One. Here's what I want to do. O que eu quero fazer agora é o seguinte. I can feel the Holy Ghost in this room. Posso sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. And I know that you all are leadership. E eu sei que vocês aqui são líderes. That you have people under you. You're Vocês working têm with people. pessoas que estão com vocês. Vocês têm cuidado de pessoas. But this is what I believe. Mas o que eu creio é o seguinte. As in any marriage, Assim como em qualquer casamento, if we lose intimacy, qualquer casamento ou casal que perde intimidade e contato, everything falls apart. tudo começa a se destruir. And you see, the ministry God's given you,
Mas o ministério que Deus deu para você, the power of it, o poder que Deus deu, the anointing of it a unção desse ministério seu, to other people de ministrar para outras pessoas, begins your intimacy with God. vai começar primeiro com a sua intimidade com Deus. Maybe you're here Talvez você está aqui hoje and you've lost some of your e intimacy. você perdeu um pouco da sua intimidade com Deus. You've lost some of that intimacy Você with perdeu um God. pouco dessa intimidade. And maybe you're thinking about quitting. E talvez você pense até em desistir. Maybe you came here tonight wanting to give up. Talvez você chegou aqui hoje à noite já pensando em conversar, Not on em Jesus, desistir. Não desistir de Jesus, but on ministry. mas em desistir do ministério. I want to pray over you. Eu quero orar por você. It's okay, Pastor? Ok, pastor? Claro. Claro. Can you feel the Spirit of God in Você you? pode sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. When He manifests like this, Porque quando ele se manifesta, His desire o desejo dele is to bring restoration é trazer restauração and e reconciliation trazer reconciliação to us individually a cada um de nós individualmente and then to us e corporately. também corporativamente. Quickly, everybody stand to your feet Eu quickly. quero convidar você a se colocar de pé. We have a little bit of time Eu left. tenho ainda alguns minutos. I want to open the altar. Eu quero agora abrir o altar. And I know God is dealing with people. E eu sei que Deus está falando com alguns de vocês aqui. God's dealing with me. Porque Ele está falando comigo também aqui agora. If you're here Se você está aqui, and you say, Chad, você está me dizendo, Chad, I need to get closer, eu quero me aproximar mais. closer to Him, Me aproximar mais de Jesus and then closer to my call. e me aproximar mais do meu chamado. If you're just at a distance tonight, I want you to come and make a step of faith to get Se closer to Him. você quer se aproximar mais, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Maybe you're struggling in your marriage, Talvez você tenha passado uma luta no seu casamento. and your marriage is a physical reflection of a spiritual problem. E talvez o teu casamento tenha refletido um problema espiritual. Maybe you've lost your intimacy. Talvez você perdeu intimidade. You're trying to have conception from a distance Você está tentando conceber um filho à distância. and to have birth, E tentando gerar um to nascimento. have life. Tentando gerar vida. You got to get close, Para gerar vida você tem que estar perto. close, Proximidade. and then the seed E então a semente é transferida. has the power Ela tem o poder to multiply in para you, se multiplicar. and a life, E multiplicar vida. an intimate life, Vida é intimidade. is birthed in you. E isso vai ser gerado em você nessa noite. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa sofrendo, só não posso pagar, nem merecer, mesmo assim se Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus. for the broken hearts that are here, Todo esse líder com o coração aquebrantado na tua presença. I pray grace, Eu oro para que se derrame uma graça, mercy, tua misericórdia and a new e anointing uma nova unção to come on them. para vir sobre essa pessoa. Condemnation, Toda condenação leave, sai agora. guilt, Toda culpa go, sai agora. fear, Todo medo leave, sai agora. religion,
toda religião, tradition, tradição, go! saia. I declare freedom. Eu declaro liberdade. I declare life. Eu declaro vida. I declare intimacy. Eu declaro intimidade. And I declare E fire. eu declaro um fogo de Deus It burns on the inside que of vai you queimar dentro de você like never before. como nunca queimou And antes. that fire E este fogo is being fanned into flame. está sendo agora abanado. I declare your E ministry, eu quero declarar o seu ministério, your anointing, a tua unção, your grace, a tua graça, your a passion, tua paixão, your vision a tua visão increases vai now crescer agora. in the name of Em nome Jesus. de Jesus. Grace, Graça, mercy, misericórdia, like never como before. você nunca viu antes. Spirit of God, Espírito de Deus, for every marriage a cada casamento aqui, that's struggling, toda luta em casamento, I say in the name of eu Jesus, declaro em nome de Jesus, restoration, restauração, intimacy, intimidade, close, crescimento, restoration, restauração, in the name of em Jesus. nome de Jesus. Your marriage, O seu casamento, your family a sua família will thrive, will succeed vai ser bem sucedida in the name of no Jesus. nome de Jesus. And for the parents here E a todo pai e mãe aqui presentes whose children are far off, que tem filhos que estão afastados, whose children have fallen asleep, filhos que estão agora em um sono, for those who think their children are dead, aqueles que acham que seus filhos estão mortos, I say in the name of eu Jesus declaro em nome de Jesus to your children, para teus filhos, to your para os grandchildren, teus netos, I say come home eu declaro voltem para in the casa, name of em Jesus. nome de Jesus, Come home now voltem para casa agora, in Jesus' em name. nome de Jesus, I speak life, eu declaro vida, resurrection, ressurreição, ressurreição over your children, sobre teus filhos, the prosperity prosperidade of their souls sobre a alma deles, will begin to be seen vão começar a ser vistos by friends de seus amigos and by family. e na sua família. Restoration Restauração of all things de todas as coisas, in the name of em Jesus. nome de Jesus.